Olá, eu sou a Sara, seja bem-vinda ao canal. No vídeo de hoje eu vou contar para você tudo o que você precisa saber sobre o fone de ouvido da Jabra, esse Jabra Elite 3. Esse fone de ouvido que tem esse design super diferentão. E a gente vai falar sobre tudo o que você quer saber. Vamos conversar sobre o design. Será que esse fone de ouvido tem um design que é realmente eficiente, que encaixa bem na orelha, ou ele é daquele tipo de fone de ouvido que fica caindo toda hora? Será que dá para usar ele para praticar esporte, seja academia ou para correr, ou não? Você tem que usar paradinho no mesmo lugar. Bom, a gente também vai falar, é claro, sobre a qualidade de som desse fone de ouvido. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre essa marca. Esse fone de ouvido, como eu falei para vocês, é dessa marca da Jabra, que é uma marca que não é tão conhecida no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos ela é bem reconhecida. Eles fazem fones de ouvido de uma qualidade muito boa, inclusive eles têm vários outros modelos, tá? Essa versão Jabra Elite 3 é uma das mais baratas que eles vendem, mas é exatamente por isso que eu queria testar. Eu tava procurando um fone de ouvido que fosse wireless, ou seja, que não tivesse a cordinha, que fosse um fone de ouvido que desse para eu praticar esporte, que desse para eu praticar academia, por exemplo, sem cair, sem me incomodar, mas que não fosse um fone de ouvido muito grande. Então, por isso eu resolvi testar esse. E aí, vem aqui na frente mostrando o fone de ouvido, como é que ele é. Só pela caixinha já dá pra ver que é um fone de ouvido super diferente, que ele tem esse formato meio triangular, assim. É bem diferente do que a gente tá acostumado a ver. E aqui atrás, ele mostra algumas coisas que vem na caixinha. Então vem com esse kitzinho de borrachinha que você pode trocar até achar o que fica mais confortável para você. Vem a caixinha dele e o fone de ouvido. E além disso, lógico, vem com carregadorzinho também, tá? Bom, agora vamos falar sobre o design desse produto. Primeiro que ele vem nessa caixinha pequenininha que pesa cerca de 30 gramas, se eu não me engano pesa 33 gramas para ser bem exata. É uma caixinha discreta, bem lisinha, que dá facilmente para você carregar dentro do bolso do seu casaco ou na sua bolsa, no bolso da calça, enfim. E vai ser muito discreto. Além dessa cor, desse lilás, esse fone de ouvido tem disponível em outras 3 cores: preto, branco e tem um azul marinho também, que é muito bonito. Aí aqui na frente vai aparecer o nome Jabra, embaixo o relevo, assim, gente, quase não dá pra perceber. E tem esse buraquinho aqui que vocês estão vendo. Nesse buraquinho tem uma luz que vai aparecer. Quando tá carregando, ela fica verdinha ali carregando, quando já tiver carregado. Vai te dando indicações de como é que tá a bateria do seu produto. Aqui na parte de trás tem essa entradinha, que é uma entrada USB-C, e ele vem com esse carregadorzinho de entrada USB-C também. Gente, toda vez que eu for fazer resenha aqui no canal, que tiver um produto que tiver entrada USB-C, vocês vão ver que eu vou ficar feliz. Porque pra mim, esse tipo de entrada é uma das mais universais que existem. Vários aparelhos usam ele e me facilita muito a vida. Se eu tiver, por exemplo, tendo que fazer mala, viajar para algum lugar e acabar esquecendo o carregador específico desse produto, eu facilmente consigo achar outro carregador USB-C que eu consigo usar para carregar esse aparelho também. Então, eu não fico super dependente do carregador específico dele. Bom, além disso, dentro da caixinha, vocês vão ver que vem com esse kitzinho de borrachinhas. Ele já vem com uma nele e vem com mais 2 pares, para você trocar a borrachinha e ver o que funciona melhor para você, o que encaixa melhor para você. Bom, além disso, quando você abre a caixinha, vocês vão ver o fone de ouvido lá da mesma corzinha, o que eu achei um detalhe de design muito bonito. E como eu falei, ele tem esse formato bem diferente, é um formato quase que triangular. Quando você coloca ele na orelha, essa pontinha mais fina aqui fica apontando mais ou menos para sua boca aqui, ó. Então ele é um fone de ouvido muito bonito, muito discreto e eu acho que bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Nos fones de ouvido da Apple, por exemplo, você consegue ver aquele tubinho que fica aparecendo aqui. E nesse não, ele é menorzinho e eu acho que é mais discreto por isso. Então aqui tem essa parte frontal que a maioria das pessoas vão ver na lateral do seu rosto, que é triangular. Tem essa cor cinza aqui. Tudo que tá esse triângulo cinza aqui é um botão. Tem um botão nesse lado e tem um botão no outro fone também. E aí você consegue fazer alguns comandos só apertando esse botão do fone de ouvido. E logo logo a gente vai falar mais sobre isso. E aqui desse lado tem a borrachinha, que é a parte que fica dentro assim da sua orelha, dentro do ouvido. E aí, como eu falei, dá pra você trocar e achar uma que ajusta melhor pra você. E aqui de forma muito discreta,
é de baixo relevo também tem a letrinha L de lado esquerdo e no outro tem o R de lado direito, tá? Bom, além disso, a caixinha, ó, ela é... mesmo que você vire ela de cabeça para baixo, o fone não vai cair, porque aqui no fundo tem uma parte que é magnética, então segura bem o fone de ouvido, tá? E ele fica assim na orelha, ó. Eu acho ele super discreto, porque como eu falei, ele não tem o tubinho que o fone de ouvido da Apple geralmente tem. E fica bem pequenininho na orelha, assim. Se eu tiver de cabelo solto, praticamente não dá pra ver que eu tô de fone de ouvido, sabe? Como ele tem a borrachinha que eu falei pra vocês, que você consegue trocar, eu achei que a menorzinha funcionou melhor pra mim. Pra minha orelha, pro meu tipo de canal auricular. Funcionou melhor. Quando eu tava usando a primeira borrachinha ou a maior, o fone de ouvido ficou caindo na minha orelha. Com a borracha pequenininha ficou perfeito. Não cai, eu posso virar, Hoje eu fiz escada na academia e não caiu, ou esteira também, não caiu nem nada. Ontem eu fiz bicicleta com ele. Enfim, funcionou super pra mim. Quando eu tava pesquisando coisa pra fazer esse vídeo, eu vi a resenha de um cara que falou que pra ele, o canal auricular dele é tão pequenininho que mesmo com uma borrachinha menor, ele não conseguiu o encaixe perfeito. Então ele fala no vídeo dele, eu vou tentar achar o link e deixar aqui embaixo pra vocês, que ele consegue usar com uma borrachinha menor se ele estiver sentado, trabalhando numa mesa e tal, mas ele não consegue usar, por exemplo, para ir pra academia, porque aí o fone de ouvido cai, o que não é uma coisa bacana pensando que você comprou um fone de ouvido sem corda, né, wireless. Ele tinha que funcionar para todo mundo. Mas caso você tenha a possibilidade de testar esse fone de ouvido antes de comprar ele, testa. Eu sei para quem faz compras aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria das lojas te dá 30 dias para você usar o produto. Se você não gostar, você pode devolver. Então eu comprei esse fone de ouvido realmente para testar, para ver se eu gostava. Se eu não gostasse, eu devolvia. Para mim, o encaixe dele funcionou perfeitamente. E como eu falei, dá para usar para fazer academia, dá para usar para praticar esporte. E era isso que eu estava procurando de fato. Uma coisa importante, eu acho que muito por conta dessa borrachinha, e também da função dele de cancelamento acústico, cancelamento de ruído, esse fone de ouvido tem uma qualidade de som muito boa. Realmente ele cancela o ruído externo. Eu posso estar aqui na sala assistindo televisão e aí se eu coloco esse fone de ouvido para escutar música ou assistir um vídeo no YouTube, no celular, eu praticamente não consigo escutar a televisão no volume normal. Se meu esposo fala comigo, eu tenho que ou tirar o fone de ouvido, ou ele tem uma opção que você aperta o botãozinho, se eu não me engano é do lado esquerdo, você aperta e o som consegue passar. Você consegue ouvir melhor o ambiente externo. E eu achei isso uma coisa muito boa, essa opção de ter um cancelamento de ruído eficiente. Eu acho que a borrachinha acaba ajudando um pouco nisso, para que o som fique assim mais abafado, o som ambiente, mas que o som do fone de ouvido seja bom. Mais que você tem a opção de num botão só você desligar a opção do cancelamento de ruído e conseguir escutar quem tá falando com você assim, no dia a dia mesmo, sabe? Sem ser pelo fone de ouvido. Achei isso uma coisa muito boa dele. Além disso, ele tem uma opção, quando você entra no aplicativo, você consegue aqui nessa linha ver a bateria dos dois lados, como é que tá, dá pra ver que tá carregado o meu 100%, se eu não me engano. E também tem essa opção aqui do Hear Through, que é isso que eu te falei, que você pode desligar ou ligar se você quiser ouvir o ambiente. Se você quiser ouvir o ambiente, você clica esse Hear Through, quer dizer, ouvir além do fone de ouvido, ou então você desliga. E aqui embaixo vai ter essa opção de equalizador, se você souber mexer, mas tem também essa opção de quase que uns templates aqui, de algumas configurações já pré-selecionadas para você. Se você quer deixar um som mais energizante e o bass vai ser aumentado nessa opção também. Então tem algumas opções pré-selecionadas que você pode colocar e ver o que funciona melhor para você, como é que você gosta de ouvir sua música, ou o tipo de vídeo que você ouve mais usando os fones de ouvido. Você consegue fazer alguns ajustes aqui pelo aplicativo, que é uma coisa muito boa. Ainda falando sobre a qualidade de som, ele tem um microfone muito bom. Então se você tá fazendo chamada de vídeo, precisa tanto escutar a pessoa bem, mas também precisa que ela te escute bem, ele tem um microfone embutido que tem uma qualidade muito boa. Agora, eu não poderia falar sobre a qualidade de som
desse fone de ouvido sem falar de um probleminha que ele tem. Esse fone de ouvido tem uma espécie de ruído que acontece nele quando você tá no modo de descanso, por exemplo. O que eu quero falar com isso? Vamos supor que você tá lá no seu YouTube, achou um vídeo, estava assistindo de boa, o som vai estar uma beleza, você não vai escutar o som ambiente se tiver com a opção de cancelamento de ruído ativada e tá tudo funcionando bem. Aí aquele vídeo acabou, você começou a rolar aquela barra do YouTube para procurar o próximo vídeo que você quer assistir. Daí você consegue, nessa hora que você tá entre um vídeo e outro, só rolando ali na barra, você vai escutar um barulho que lembra um pouco barulho de ondas do mar, ou como se fosse um ventilador bem baixinho ao fundo. Quase que um sopro vindo do fone de ouvido. O que eu acho que é um problema. Quando a gente não tá escutando nada, a gente não tinha que estar ouvindo nada pelo fone de ouvido. Mas você escuta. E aí, quando você começa o próximo vídeo no YouTube ou a próxima música no volume mais baixo, nos primeiros segundinhos você vai escutar aquele soprinho pelo fone de ouvido também. Deve ter um termo técnico para isso, mas eu não consigo colocar em termos técnicos, mas ele tem esse certo ruidinho. Quando você tá ali entre um vídeo e outro no YouTube, ou você tá ali rolando o feed do Instagram, assistiu um Reels ou um vídeo lá, e aí você passou por algumas fotos, você vai escutar aquele soprinho. E no inicinho, assim que você começar uma música nova, um vídeo novo, você vai ouvir aquilo bem levinho no fundo, mas logo para, sabe? Uns 20 segundos depois eu acho que para. Se você estiver no volume mais alto, provavelmente você não vai escutar nada desse ruído que eu tô te falando. Mas pra mim, eu geralmente escuto fone de ouvido no volume baixo. Então, tipo assim, eu consegui perceber com o tempo que isso de fato acontece. Como eu falei, não é uma coisa que me incomodou muito. Eu continuaria usando esse fone de ouvido de boa, mas eu ainda tenho aqueles dois outros modelos de fone de ouvido para testar que eu contei para vocês no início do vídeo. É um fone de ouvido da Philips e o fone de ouvido da Apple. Então eu quero ver desses três fones de ouvido qual que funciona melhor para mim. Além disso, a gente precisa conversar sobre os controles desse fone de ouvido. Eu acho que uma grande vantagem desse fone de ouvido é o controle que ele tem. Cada lado do fone de ouvido, vocês vão ver, tá vendo essa parte cinza de cada fone de ouvido? Quase que triangular. Bom, isso aqui é um botão físico do fone de ouvido, então você consegue apertar. Porque quando eu tô lá na academia malhando, tô aqui com o fone de ouvido na orelha. Daí eu quero escutar o barulho ambiente. Eu tô com cancelamento de ruído ativado, mas agora eu decidi que eu quero escutar o barulho do ambiente. Meu esposo tá falando comigo, enfim. Eu venho aqui e aperto esse fone de ouvido do lado esquerdo e eu consigo ouvir o barulho ambiente. Não quero mais, aperto aqui de novo e consigo o cancelamento de ruído de novo. Mesmo sem, gente, por conta daquela borrachinha, você vê que meio que sela o barulho, sabe? O que eu acho uma coisa super boa. Além disso, vamos supor que eu tô lá, como eu falei de novo, tô lá na academia, tô escutando minha playlist pra malhar, aí apareceu uma música que eu não gosto tanto. Aí eu venho nesse fone de ouvido aqui, aperto esse fone de ouvido aqui do lado direito 2 vezes, e aí eu consigo pular para a próxima música. E aí, se a música estiver muito alta, por exemplo, eu venho aqui no lado esquerdo, aperto e seguro. E aí o volume da música vai diminuindo. E aí você consegue acompanhar no celular, assim. Fica a barrinha aqui de volume, e aí você vai apertando aqui no fone de ouvido e segurando, a barrinha de som vai diminuindo. E aqui, se eu quiser aumentar o volume, eu venho aqui do lado direito, aperto e seguro, e aí vocês vão ver a barrinha de volume subindo. Eu achei isso uma coisa muito boa, porque eu consigo ter controle do que eu tô escutando, pular de música, aumentar e diminuir o volume, tudo aqui pelo botão físico, sem precisar encostar no meu celular. Então isso, para quem pratica esporte, ou para quem tá indo pra academia, malhar e tal, eu achei isso uma vantagem muito boa desse fone de ouvido. Agora a gente precisa falar de uma coisa muito importante. E aí, será que a bateria desse fone de ouvido é boa ou não? A bateria dele dura cerca de 7 horas só do fone de ouvido, o que eu achei uma coisa muito boa. Além disso, ele também, com a bateria da caixinha, ele dura por 28 horas, que é uma coisa muito boa. Bom, eu comprei ele aqui nos Estados Unidos pela Amazon. O preço cheio desse fone de ouvido do Jabra Elite 3 na Amazon é de $80, mas eu comprei ele na promoção por R$ 49,90. E a Amazon não era o único site que tinha dele de promoção, ele também estava de promoção na Best Buy
pelo mesmo preço. Bom, e daí eu achei esse mesmo produto numa cor diferente, na cor branca, no site da Magazine Luiza, e ele tá na promoção. Ele tava de 1.150 e agora ele tá por 1.081 e pode ser parcelado em até 10 vezes. Então eu deixei o preço aqui. O preço dele aqui nos Estados Unidos, ele tá numa faixa de preço média, não é o fone de ouvido mais barato que vocês vão ver, mas também não é o fone de ouvido mais caro. Eu acho que ele é um fone de ouvido que compensa, que vale a pena, que é um fone de ouvido bom, a não ser que você seja tipo músico ou entenda demais, ou então que aquele probleminha da qualidade do som te incomode muito, que não foi o meu caso. Eu consigo usar esse fone de ouvido de boa e, pelo contrário, eu gostei muito dele. Quais que são os lados será negativos? Eu vou falar pra vocês agora o que eu não gostei nesse produto tanto. É que ele não se conecta automaticamente com produtos diferentes em sua casa. Outros fones de ouvido, como por exemplo da Apple, se você estiver perto do seu telefone, ele vai se conectar com o telefone automaticamente. Se você passar perto da sua TV, se você tiver a televisão da Apple, ela vai conectar com a TV, vai perguntar se você quer ouvir aquele áudio da televisão pelo fone de ouvido. Se você tá ali usando o seu computador, vai perguntar se você quer conectar com aquele computador. Tipo assim, automaticamente, só por você estar perto desses produtos. Isso não acontece com o fone de ouvido da Jabra. Então, se você quiser usar no seu celular, você tem que abrir o Bluetooth e fazer aquela conexão. Se você quer usar no seu computador, você tem que conectar manualmente. Isso não acontece de forma quase automática, como acontece, por exemplo, com os fones de ouvidos da Apple. Mas a gente fala disso no próximo vídeo, que eu vou voltar e fazer a resenha completa do fone de ouvido da Apple. Um beijo e até o próximo. Tchau!